Boa tarde, todo mundo. Nós estamos aqui para fazer uma entrevista. Eu, Érica, Patrícia, nós somos estudantes de naturologia e vamos conversar com a naturóloga Camila Reis. Camila, muito obrigada por você estar participando e por atender o nosso convite de fazer essa entrevista com a gente. Eu que agradeço. Vou começar falando um pouquinho da Camila. A Camila é naturóloga, atua como diretora executiva da Associação Brasileira de Naturologia, a Brana, especialista em saúde da mulher, representa a Brana na Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, do CISMO, do Conselho Nacional de Saúde. Camila, muito obrigada, a gente está muito feliz de receber você. A Camila está lá no Rio de Janeiro, então a gente está fazendo toda essa orquestra aqui para a gente fazer essa entrevista, porque eu conheci a Camila no congresso, terceiro Congresso Mundial de Práticas Integrativas, e a palestra dela foi incrível, então a gente fez questão de conseguir essa entrevista com a Camila. Camila, obrigada. Queridas, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui e falando de um tema que eu gosto muito, né, da saúde da mulher. Então vai ser uma delícia essa conversa com vocês. Vamos lá. Que bom, obrigada. A Patrícia vai lançar as primeiras perguntas, pode ser? Sim, vamos lá. Então, Camila, conta pra gente como é que foi o seu encontro com a naturologia, o que te levou até a naturologia? Sim, então a naturologia chegou na minha vida ali por volta dos meus 30 anos de idade. Eu tinha outra profissão, né? A minha primeira faculdade foi as artes cênicas. Então, num momento de crise existencial, sabe quando dá aquela crise, será que eu estou fazendo o que eu realmente gosto? Eu decidi fazer uma viagem, eu fui fazer um mochilão, passei um ano inteiro viajando. E nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que viviam de formas muito diferentes. Eu tive a oportunidade de ir também para a floresta amazônica, ficar um mês com uma tribo indígena, os Funicuins, e lá eu tive um contato muito profundo com as ervas e com a forma como as mulheres cuidavam da saúde delas. Então, isso assim, mexeu muito comigo, porque eu fui uma mulher que sempre tive muita cólica, um histórico assim, né, bem difícil, uma relação bem difícil com a minha menstruação. Então, ver elas lidando com o ciclo, com a menstruação de uma forma tão profunda, tão bonita, e assim, com os tratamentos naturais, aquilo mexeu profundamente comigo. Então, quando eu voltei dessa viagem, eu decidi que eu queria me aprofundar nisso. Aí fui procurando coisas que tinham a ver com isso, e aí nessa pesquisa eu vi naturologia. Eu nunca tinha escutado falar, né? Naturologia é um negócio que quando a gente fala que é naturólogo, todo mundo pergunta, né? Nato o quê? Né? Tem essa famosa pergunta, e eu me fiz quando eu vi naturologia, e aí vendo a grade eu falei, eu quero fazer isso. E aí fui fazer a naturologia um mês depois, que as aulas estavam começando. E aí foi maravilhoso, foi realmente um encontro, e hoje eu me sinto muito feliz sendo naturóloga. Maravilha. E em que momento você se interessou em cuidar da vida de outras mulheres? O que te despertou para isso? Para você levar além de você, né, para outras e poder ajudar outras pessoas? Foi na faculdade ainda, eu fiz o meu TCC, né, já na saúde da mulher, e nessa fase, né, no climatério, eu estudei sobre o climatério. E o que me levou mesmo é que a minha mãe, ela já sofria com os sintomas do climatério, ela já tinha entrado, né, já tinha vivido a menopausa dela, mas ela ainda sofria com esses sintomas. E ela é uma mulher que tem contraindicação, né, para fazer reposição hormonal. Então, eu conversando com alguns professores, eu fui vendo as possibilidades dos tratamentos naturais, e aí decidi começar a minha pesquisa, né, na faculdade sobre isso, nesse tema, né, sobre o climatério. E aí, quando eu me formei, eu fiz a pós-graduação, né, em ginecologia natural, em saúde da mulher, e aí, desde então, é o meu chamado mesmo, trabalhar com mulheres. Eu trabalho com a naturologia clínica, mas é a parte que eu mais gosto, que eu mais me desenvolvo, é nesse trabalho com as mulheres. Que
Demais. E o nosso tema aqui é climatério, né? E aí a gente queria pedir para você explicar um pouquinho o que é o climatério, como uma mulher sabe que está entrando nessa fase. Então, o climatério, ele vai abranger, né, a perimenopausa, que começa ali mais ou menos uns 10, pode começar até 10 anos antes da menopausa, de 10 a 4 anos antes, a menopausa, que é a última menstruação, e a pós-menopausa, né? Então, o climatério é toda essa fase. E aí, como a mulher sabe que ela está começando a viver os sintomas da perimenopausa, né? Que é quando começam os sintomas. Às vezes vem de uma forma sutil, algumas mudanças sutis, e às vezes já vem numa avalanche, né? Ela começa a sentir mesmo os sintomas ali que é os chamados sintomas, né, do climatério, que às vezes vem com insônia, alteração de humor, secura vaginal, libido, as ondas de calor. Todas as mulheres vão ter todos os sintomas? Não, às vezes você começa com um sintoma ali, e aí daqui a pouco você desenvolve outro, né? Então, assim, como pode ficar até 10 anos antes, então às vezes eles vão chegando mesmo, né? De uma forma sutil. Já tem mulheres que vivem eles chegando de uma vez, né? Também, então por isso é muito particular. Quando a mulher chega para... Quando a mulher chega para fazer uma consulta com você, para passar com a naturóloga, você sente que ela tem um pouco de vergonha ou fica um pouco constrangida? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que quando a mulher chega nessa fase, é colocado nela um rótulo e que, tipo, acabou. Tipo, você já tá velha, não tem mais nada para fazer, tudo que você tinha que fazer nessa vida, tudo que você podia conquistar, já foi feito, você não foi, é isso. Como é que você vê quando chegam as pacientes para você? Sim, eu acho que tem isso, né? Acaba que essa fase, ela chega um pouco com esse rótulo, né, do envelhecimento, e acho que por isso que tem tantas mulheres que lidam com essa fase de uma forma bem difícil, assim, né? Quando eu estava estudando, eu vi que nem todas as mulheres sentem, né, os sintomas, né, físicos. E aí a relação que se faz é com essa aceitação também do envelhecer, né? Quanto mais a mulher aceita que é uma nova fase, que é um novo ciclo, é mais fácil para ela lidar com essa fase, né? Mas eu acho também que hoje em dia a gente tem sorte, assim, porque hoje a gente está podendo conversar mais sobre isso, né? Tem mais informação. Fico pensando nas mulheres, por exemplo, nas mulheres antigamente, na minha mãe, na minha avó, elas viviam isso muito sozinhas, né? Não se falava sobre isso, né? As mulheres não conversavam sobre isso com ninguém, às vezes quando ia ao médico só, né? Mas não tinha essa abertura de falar com os filhos, com a mãe, com os amigos, né? Então vivia isso de uma forma muito solitária. E hoje em dia a gente já está falando mais, tem mais informação, né? Então eu sinto que hoje está um pouco mais fácil. Mas tem sim esse estigma, né, da velhice, e é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, inclusive com essa mulher quando ela chega, né, de compreender que ela está entrando numa nova fase, que não é o fim de nada, pelo contrário, né, é o fim da fase fértil, mas o início também dessa fertilidade voltada para outras coisas, né, talvez para os seus sonhos. Agora você vai nutrir e vai fertilizar outras coisas, né. Você vai, como canalizar, né, a energia que antes você colocava para várias outras coisas, agora para você mesma, né? Sim, eu sinto que é um chamado para isso, né? Para você começar realmente a olhar mais para você. Você trabalha bastante com essa parte do feminino e de voltar a integrar, né, as origens, porque a gente se distanciou muito, né, da natureza. E por isso a gente também, que é um outro tema que a gente tem aqui marcado, que quando a gente vai num consultório, a primeira coisa que passam para a gente é medicação, né? Tanto quando a menina começa a menstruar, né? Chega o anticoncepcional, e quando tem cólicas também é medicação. E quando chega na parte do perimenopausa, climatério, menopausa e pós-menopausa, é reposição hormonal. Como é que você faz o trabalho referente quando essas mulheres chegam para você, contemplando tudo que você sabe de conhecimento da naturologia?
Então, eu vejo assim, né? A reposição hormonal, ela é importante, né? Para alguns tipos de mulheres. Tem mulheres que não vão se adaptar, né, com os tratamentos naturais, assim como tem mulheres que não vão se adaptar com a reposição hormonal. Então, assim, o que eu sinto que é mais importante é a gente mostrar para as mulheres que existem outras alternativas, né, que não são a reposição hormonal. Até porque tem muitas mulheres que têm contraindicação, né, então a gente precisa dar para elas alternativa. Mas sim, assim, quando você se propõe a fazer um tratamento natural, seja do que for, para a sua saúde, você precisa se comprometer, né, com esse tratamento, e ele dá sim um pouco mais de trabalho, né, porque você não vai ali só tomar uma pílula e vai continuar a sua vida no seu dia a dia. Então ele vai exigir que você olhe para determinadas coisas que às vezes é difícil de olhar, vai exigir que você, às vezes, faça chás, mude a sua alimentação, que é algo que também é muito difícil, né? A gente sofre muito quando tem que mexer na alimentação, porque a alimentação, ela fala muito também de quem nós somos, de como fomos criados, né? Tem as memórias, então, assim, os hábitos. Então, é uma mudança, né? Quando a gente traz uma mulher para se cuidar de forma natural, ela precisa querer viver uma mudança de vida, né? Ela precisa começar a se priorizar. E aí muita gente fala que tem esse lugar também do eu não tenho tempo, né? E aí eu fico me perguntando, pensando, e sempre converso muito isso com as mulheres, né, em consultório. Mas a gente nunca vai ter tempo, né? Essa é a sensação que eu tenho. A vida como ela é, a gente nunca vai ter tempo. Então, se a gente não criar espaços para se priorizar, não vai chegar, nunca vai chegar esse momento, né? E existem muitas mulheres que conseguem viver muito bem, né? Estando nesse período do climatério, muito bem, sem os sintomas do climatério, ressignificando, né? Vivendo a vida assim em plenitude e sem fazer reposição hormonal. Só com tratamentos naturais. Isso é muito legal. Tem tratamentos que dá para fazer com a naturologia? Você trabalha com algum deles que, tipo, você consegue fazer uma reposição hormonal de um jeito mais natural? Existem as plantas, né? Então, assim, através das plantas, a gente vai... As plantas, a alimentação, suplementação, a gente, assim, é um conjunto, né? Vai ter que fazer muitas coisas. Então, as plantas, elas vão vir como... para tratar sintomas. Então, dependendo do sintoma, porque nem todas as mulheres apresentam todos os sintomas, né? Dependendo do sintoma, a gente vai trabalhar determinadas plantas. A gente vai trabalhar com alimentação. A gente vai trabalhar com plantas também que vão mexer com esses hormônios. A gente pode trabalhar com óleos essenciais, que também vão trabalhar essa parte do hormônio, né? Automassagem, massagem com óleo, a suplementação. Então, tem muitas formas, né, de trabalhar os hormônios, sim, né, com as práticas naturais. Ai, que massa. E o uso de anticoncepcional durante a vida fértil da mulher afeta de algum modo a transição, né, dessa fase fértil para a menopausa? Olha, eu acho que quando a gente usa, né, eu sou uma mulher que eu usei anticoncepcional há muitos anos, né, eu comecei a usar anticoncepcional com 12 anos, na minha menarca, primeira vez que eu menstruei. Aí minha mãe me levou no ginecologista, e aí já era uma menstruação que já veio com muita dor, então ela já falou, não, vou te passar esse remédio aqui, que aí você vai diminuir as suas dores, você não vai ter espinha, né, e eu com 12 anos não fazia ideia, né, do que era aquilo. Criança, então, né, total. Exatamente, comecei a tomar, e eu fui parar de tomar quando fui fazer essa viagem. Quando eu conheci esses novos saberes, né, que eu falei, não, peraí, eu preciso entender como é a minha vida sem isso daqui, né, eu preciso me reconectar com esse ciclo. Então, eu sinto assim, que quando a mulher passa a vida toda tomando um remédio, ela tem uma relação diferente, né, com o ciclo dela. Ela realmente não conhece, porque o corpo sem o anticoncepcional é muito diferente. Depois que eu parei de tomar, eu conheci outra Camila, né, tudo mudou, né. A minha libido mudou, a minha forma de sentir a minha menstruação, a cor, tudo ficou diferente, né. Então, eu acredito que a mulher que toma a vida inteira o remédio até chegar nessa fase, até essa percepção dela, do próprio corpo e do sentir, vai ser diferente, né? E, assim, a menstruação, né, quando a gente olha para a menstruação, a gente sabe que ela, né, hoje eu sei que ela é uma limpeza do nosso organismo,
e ela nos diz como é que a gente está, como é que é a nossa saúde, né? Então, uma mulher que está menstruando, todo mês ela tem a oportunidade de entender como é que está a saúde dela, a partir do que ela sente ali nessa fase da menstruação. Então, isso faz com que ela chegue também lá nesses sintomas e aí ela consiga perceber. Talvez essa mulher tenha mais essa sensibilidade de perceber essas mudanças, porque ela conhece o ciclo dela, ela sabe quais são as dores que ela sente, por que tá diferente, né? O que está acontecendo aqui. Então, acho que nesse sentido, com certeza, assim, o anticoncepcional vai atrapalhar essa visão, né? A transição para a menopausa, porque a gente sempre escuta que é muito sofrida, né, que, tipo, além de tudo que a gente acarreta, né, da parte emocional, de estar lidando com essa palavra que eu acho que vem com um peso muito forte, precisa ser tão sofrido assim com a naturologia, porque a beleza da naturologia é que a gente trata cada indivíduo, né, cada interagente de um modo único, ele é um ser único, então ele vai ser analisado num todo. Como funciona essa parte da transição? Precisa ser tão dolorida quanto as mulheres falam, tipo, da questão de... A gente sabe que o hormônio mexe com muitas coisas, mas tem a questão, tipo, dos calores e tudo mais. Como é que a gente consegue, né? Como é que você faz o seu trabalho dentro dessa parte? Porque acho que você deve receber muitas... Ai, tá acontecendo isso, muitas reclamações, né? Tipo, como é que eu faço para aliviar tal coisa? Sim, com certeza. Acho que precisar não precisa ser dolorido, mas eu vou te dizer que é uma fase difícil, né? É uma fase realmente delicada para a mulher. Mas existem mulheres que não sentem. Existem mulheres que não sentem nada. Quando elas vêm, né, começa só a perceber que a menstruação está falhando, né? E vai entrando na menopausa e não sentem os sintomas. Mas isso é raro, né? É igual aquelas mulheres que têm parto normal e não sentem dor, né? São muitas? Não, mas existem mulheres que vivem isso, né? Então, assim, mas quando já tem o sintoma, quando tem, a gente pode amenizar eles e aliviar, né? E as práticas naturais, né? A gente tem muitas práticas maravilhosas que são relaxantes, né? Que são tranquilizantes. Então, assim, às vezes numa sessão mesmo, dentro de uma sessão, você consegue fazer essa mulher já sentir um alívio, né? Para além de todo o tratamento, porque realmente nessa fase é um tratamento, né? Ela precisa entrar no tratamento, ela precisa mudar algumas coisas. Mas existem várias técnicas, né? A gente usa muitas técnicas que são deliciosas, são boas e realmente já tem um efeito ali imediato, né? A acupuntura, por exemplo, é uma delas, né? O meu trabalho foi com a acupuntura, então a gente teve, assim, muitos relatos maravilhosos de redução dos sintomas, de sintomas que desapareceram durante o tratamento, né? Então, assim, ferramentas a gente tem para fazer essa mulher viver essa fase com qualidade, né? Qualidade de vida. E sabendo que é só mais uma fase, né, da ciclicidade dela. E sobre a vida sexual, a libido, como que a mulher pode enxergar, né, esse assunto delicado sobre esse aspecto dessa nova fase? Essa realmente eu acho que é uma das grandes questões, né? Porque os sintomas ali, a gente vai dando jeito, né? Vai tomar uma coisa ali, mas essa realmente é uma questão, porque ela mexe com o casal, né? Ela mexe com autoestima, ela vai mexendo em muitos lugares, né? Mas é possível, né? A gente trabalhar também de forma natural, tanto com as plantas, quanto com práticas de autoconhecimento, de autocuidado que a mulher vai fazer ali com oleações, né? Ela com ela mesma, pode também trazer o parceiro. Então, acho que, assim, a primeira coisa é abrir esse diálogo, né, com o parceiro, fazer com que ele entenda que essa é uma nova fase e que mudanças vão acontecer e que nem sempre tem a ver... Nem sempre não, que não tem a ver com ele, né? Mas nesse momento tem a ver com ela, né? Não é uma falta de desejo, é um negócio hormonal que está acontecendo no corpo dela. Então, primeiro entender que isso pode acontecer, começar a tratar e trabalhando também na cabeça, né? Eu sinto que durante todo esse período a gente precisa muito trabalhar as emoções dessa mulher, né?
gente precisa muito ressignificar mesmo essa fase, fazer com que ela viva isso de uma outra forma. Eu tenho relatos de mulheres que, inclusive, falaram que aumentou a libido, porque sentia que como se tivesse tirado um pouco o medo e a preocupação, né? Enquanto estava no período fértil ali, elas tinham medo de engravidar, né? Estava na preocupação, mulheres que já vêm com esse cuidado natural. Então, já não tomava pílula, já estava tentando os métodos mais naturais. Quando chegou nessa fase, sentiu uma liberdade, né? E tem um relato de uma mulher que eu acho lindo, que ela fala que ela sentiu como se essa energia que ela sentia no útero dela tivesse subido para o coração. E ela sentia que ela podia amar muito mais, né? Então, assim, é muito particular, mas é realmente necessário que a gente trabalhe com essa mulher, esse olhar, né? Dela para o corpo dela, para que ela reconheça que é uma fase, para que ela consiga falar abertamente sobre isso também e fazer as práticas que com certeza ela vai ter uma melhora significativa nessa parte. Com certeza. Eu vejo também que, tipo, falta mais conhecimento, né? Não só desse tema, mas que, tipo, assim, você pode procurar outros meios de se tratar tipo, porque senão, tudo hoje em dia é muito rápido, né? Você tem pressa para tudo, você tem horário para tudo e você não tem tempo para nada. Então, qualquer alívio, né, imediato que venha, a gente sempre fala, nossa, que bom, tem algo que, tipo, para eu não poder parar nunca. Essa parte do tratamento tem a ver com pausas, tem a ver com se olhar mais. Como você acha? Eu sinto falta, porque assim, foi um amigo que falou para mim do curso, e aí, porque ele falou, acho que tem tudo a ver com você. Não sei, como é que foi para você conhecer a naturologia, Paty? Eu conheci numa fase ruim da minha vida também, e aí eu entendi, eu sempre tive muita enxaqueca, e aí eu descobri que com as plantas medicinais eu tive uma melhora tremenda. E aí eu falei, gente, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí Estamos aqui, né? E aí a naturologia pegou. Porque, assim, eu sofri muito tempo de endometriose. Então, assim, e não tinha nenhum tratamento que fosse o suficiente. Então, assim, eram dores absurdas, que não tinha medicamento que você pudesse fazer. A única coisa que dava para fazer eram cirurgias para poder fazer a limpeza desse útero. E quando a mulher entende que ela precisa de pausas e precisa se olhar quando ela está com dor, ela não vai conseguir dar o 100% que ela dá sempre no trabalho ou em outras atividades, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, como é que a gente consegue passar para as pessoas e poder fazer ser ouvida, né? Porque hoje em dia é mais a medicina tradicional, a gente trabalha junto com a medicina, dando um suporte e enriquecendo, né? Mas poder transformar essa visão e saber que as mulheres, assim como um todo, não só as mulheres, como os homens, como as crianças também, tipo, de ter algum outro tipo de tratamento. E a naturologia faz isso com muito carinho, porque trata cada ser individualmente, né? Como você vê, porque você acha que mudou muito o conhecimento desde quando você se formou para agora, das pessoas conhecerem e saberem o que é que você faz e entender mais o que a naturologia faz? Acho que sim, né? Acho que quanto mais a gente consegue, né, difundir a naturologia, vai ficando mais fácil, né, para as pessoas compreenderem. Mas uma coisa que eu acho muito bonita na naturologia é justamente essa parte da educação em saúde, né? A gente trabalha com educação em saúde e não só com melhora, né, de sintomas. Isso também faz parte, mas principalmente com prevenção, com educação, com conscientização e trazendo para as pessoas esse olhar de que depende delas, né? As pílulas mágicas, elas funcionam ali para suprimir um sintoma, né? Mas elas não vão na causa, né? Elas não vão tratar a raiz do seu adoecimento. É como você falou ali com a endometriose. Você estava vivendo aquelas dores e não tinha remédio. Não existia, ali nesse caso, não existia nem a pílula para te aliviar.
Às vezes uma coisa bem, né, dava aquele alívio imediato, mas você continuava sofrendo com essas dores, né? Então, você precisa trazer esse olhar de que essa mulher ou essa pessoa que está vivendo com essa dor, ela precisa se priorizar. E nesse mundo que a gente vive, como você disse, é muito difícil, porque a gente prioriza muitas coisas antes de nós mesmos, né? A gente prioriza, às vezes, muito mais as nossas relações, o outro, o nosso trabalho, o fazer, o ganhar dinheiro, não tem como. Então, tem muita gente que chega para mim e fala, eu acho muito bonito, mas não tem como. Não tem como, não consigo encaixar dentro da minha rotina. Só que se você fica doente, você não tem como não cuidar, né? Você vai ter que parar, você vai ter que pausar. E aí, para tratar a doença é muito mais difícil. Por isso que a naturologia traz esse olhar do vamos tratar antes de ficar doente, né? Vamos nos conscientizar e vamos trabalhar com a prevenção, vamos olhar o antes, né? Porque o depois é muito mais difícil e tem que pausar. Então, acho que a gente precisa difundir cada vez mais e fazer as pessoas compreenderem que não é que elas têm que passar a vida toda, então, só cuidando delas e não fazer mais nada, mas que elas precisam encontrar um espaço dentro do dia delas para o autocuidado. Elas precisam encontrar esse olhar para elas mesmas, de perceber que tem alguma coisa diferente, porque as nossas dores, o nosso corpo está falando com a gente o tempo todo. Quantas vezes a gente ignora uma dor para poder continuar trabalhando? Para poder continuar fazendo uma coisa que a gente estava fazendo. Todo mundo já fez isso, né? De ignorar uma dor, fingir que não está doendo, depois eu vejo isso. E às vezes o depois eu vejo isso, às vezes o depois eu vejo isso, passa meses. Tem gente que anos com uma dor que, não, eu sinto isso aqui há muitos anos e nunca parei. Verdade. Né? Não é muito difícil, né? A gente... Você tem algumas dicas que você pode dar pra gente, assim, porque às vezes quando a gente fala de tratamentos, né, de práticas integrativas, as pessoas podem achar que, tipo, será que eu vou ter, será que é tão caro, como é? E às vezes são coisas muito simples. Você tem algumas dicas do que a gente pode fazer em casa que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida? Sim, exatamente. Eu acho que primeiro é tirar esse olhar de que é impossível, né? Que não dá, que é muito caro. É para mim, né? Não é para mim, porque é possível e às vezes não precisa nem de tanto tempo, né? Precisa de organização. Você precisa se organizar. E aí, falando dentro desse nosso tema do climatério, por exemplo, eu gosto de indicar para as mulheres que eu atendo que é uma coisa que é simples e que traz muitos benefícios, que é o ciclo das sementes, por exemplo, né? O que acontece? A mulher ela vai comer determinadas sementes durante o mês, né? E aquelas sementes vai trabalhar os hormônios dela, né? Vai trazer o que ela está precisando. Então, a gente usa o ciclo das sementes para a mulher em todas as fases. Então, as mulheres que elas sofrem de TPM, o ciclo da semente vai ser maravilhoso. A mulher que tem endometriose, o ciclo das sementes vai ser maravilhoso. E a mulher que também está no climatério também vai ser maravilhoso. Então, aí a pessoa fala assim, mas eu estou no climatério e eu não menstruo mais. E geralmente o ciclo das sementes, ele vai ali de acordo com a sua menstruação. Mas existe uma forma de fazer. Então, a mulher que não menstrua mais, que quer fazer, ela vai basear o ciclo dela pela lua. Então, assim, lua nova, ela vai fazer a primeira fase do ciclo, que é o aumento do estrogênio, né? A gente vai tentar aumentar o estrogênio no organismo dessa mulher. Então, ela vai comer 1 colher de sopa de linhaça triturada todos os dias e 1 colher de sopa de semente de abóbora triturada todos os dias, durante a lua nova toda, depois a lua crescente toda. Quando chegou na lua cheia, ela vai para a segunda fase do ciclo, que aí a gente vai estar trabalhando a progesterona, a gente vai querer aumentar então a progesterona. E aí ela vai comer 1 colher de sopa de gergelim, também todos os dias, e 1 colher de sopa de semente de girassol. Então, sempre trituradas essas sementes. Aí pode comer como? Pode comer na sopa, pode comer no suco, pode comer na salada de frutas, né? E aí vai como cada um prefere, né, fazer essa ingesta.
Mas isso já vai trazer muita qualidade. Então, assim, mulheres que fazem esse ciclo da semente durante os 3 meses, os relatos são sempre maravilhosos. Elas percebem a mudança, né, no corpo. E aí, quando a mulher está menstruando, o que ela vai fazer é, essa primeira fase, que é da linhaça e da semente de abóbora, ela vai fazer quando começa a menstruação, no primeiro dia de menstruação até a ovulação. Então, aí da ovulação até a próxima menstruação, ela vai fazer a segunda fase, que é o gergelim e o girassol. A semente de girassol. Isso. Eu já estou anotando aqui para mim e para a Paty. Isso, não, vai ser muito bom. Experimenta, porque realmente vale muito a pena. E é simples, né? Não é algo que você vai comer alguma coisa ali e você vai colocar essa semente. Então, assim, vai demandar muito do seu tempo e você já vai perceber que tem uma melhora. A gente está trabalhando através da alimentação a regulação dos nossos hormônios. E você falou em ser triturada, mas poderia ser inteira também. Poderia ser inteira. O negócio é que quando a gente mastiga, a gente não tem a mesma capacidade de triturar, né? Porque quando ela está triturada, você consegue aproveitar mais essa parte dos hormônios dessa semente. Mas sim, se você quiser mastigar muito bem ali, você pode fazer também, porque também que isso não seja um empecilho. Ah, não, então eu não tenho tempo de triturar, então eu não vou comer, né? Tem o ideal e tem o real, sempre vai ter, né? O ideal e o real. Não consigo triturar, não tem problema, eu coloco ali na bolsa, vou comendo durante o dia, às vezes é até bom, tá com fome, não tem nada, eu tenho as minhas sementes de hoje, vou comer elas, né? Então, tá na rua, tá correndo. E tem a questão também de, assim, a gente ter que triturar, porque se você compra linhaça já triturada em pó, eu imagino que não tenha a mesma quantidade de hormônios do que se você, dos componentes ali, dos princípios ativos, do que se a gente triturar na hora e consumir até, sei lá, X dias. Sim, o ideal é que você triture todos os dias a quantidade que você vai comer, esse é o ideal. Né? Que você faça isso ali na hora que você vai comer, porque realmente quanto mais fresco, né, esse processo, mais você vai absorver os nutrientes que você precisa ali, né, daquela semente. Mas, como eu disse, ideal e real. O negócio é você fazer o passo, né, dar um passo, você começar a fazer alguma coisa por você mesma. Uhum. E poderia ser germinada também, né? Acredito. Nossa, é verdade. Germinada deve dar assim, acho que dá uma boa absorção no organismo e Sim. colocar no suco, numa fruta, né? A Paty é uma grande entusiasta da germinação, ela já até passou para mim e eu já fiz também, e assim, a germinação é incrível também, é uma boa dica. E funciona simples. Do mesmo jeito para esse foco que a gente tem aí dos hormônios? Desculpa, eu não entendi a pergunta. A semente ser germinada, funciona do mesmo jeito, tendo foco nos hormônios, na regulação dos hormônios, né, que essas sementes fazem? Sim, isso daí eu acho que eu precisaria estudar um pouco mais para compreender também, né, porque quando a gente estuda, a gente vê ali que quando você passa por esse processo de trituração, você consegue absorver essa parte hormonal, né, da semente. E aí, germinada, eu não tenho esse conhecimento, mas eu acho que é uma boa coisa para a gente pesquisar, porque se for muito... E é muito gostoso, né? Você fazer uma salada, colocar semente germinada. Então, sair uma boa coisa para a gente tentar encontrar, né, coisas sobre isso, fazer um estudo em empate. Quem sabe aí você não vai fazer um estudo sobre a semente germinada do ciclo da semente. Esse assunto de germinar me interessa. Porque a Paty passa tanta dica para mim, tipo, você põe até no suco verde. Então, tipo, Exato. Nossa, ela traz aqui para a faculdade, para comer de lanchinho, ela traz as coisas já germinadas, é incrível. Porque o germinado, né, Paty, explica melhor que você sabe mais do que eu. Tipo, não precisa sair, né, o brotinho. Ela só ficar de demolho, ela já tá potencializada. É um processo de deixar na água e depois deixar sem a água no ar, né, por 8 horas e 8 horas, e ela começa a germinar, então tem todo o potencial ali é bem legal mesmo. Sim, é um bom estudo, a gente está vendo cada vez mais de pessoas estudando, né, todas essas práticas naturais, essas técnicas.
Muito bom. Ai, Camila, a gente tem uma notícia péssima, que o nosso tempo já está acabando, mas a gente tem, nossa, de verdade, tem perguntas aqui que não tem fim, a gente está cheia de perguntas, mas antes da gente encerrar, a gente quer muito que você fale, porque você faz um trabalho bem bacana, e você também faz o atendimento online, então, assim, a pessoa, o interagente que quer passar com você, não precisa necessariamente estar passando por um problema, às vezes a mulher sentiu que, tipo, deu o start nela e ela fala, preciso mudar a minha vida, eu tô precisando mudar, não tô mais me sentindo bem do jeito que eu tô sempre inchada, ou tipo, não tô com a mesma vitalidade, e aí pode procurar você e também fazer essa consulta online. E você também tem um trabalho incrível que você faz, conta um pouquinho pra gente. E Sim. onde as pessoas acham você também, né? Sim. Eu acho que, de tudo que a gente falou, é exatamente isso. A pessoa não precisa estar doente, né? Então, da naturologia, eu sempre digo isso. Não precisa ter um problema para vir passar com o naturólogo, né? Pelo contrário, se você vem para cuidar da sua saúde, a gente tem muito mais ferramentas e opções para te ajudar, né? Então, assim, a gente pode me encontrar, né, no meu Instagram, e ali ver um pouco também, né, do meu trabalho. Então, nesse momento, eu estou com um trabalho de 21 dias para alívio da ansiedade, que é trabalhar a ansiedade também a partir das técnicas naturais, né, do exercício, da respiração, da meditação, trazendo também esse autocuidado, né, esse momento de se priorizar e de olhar para si. Tem os atendimentos, né, com a naturologia, com a ginecologia natural. Então, acho que é só entrar ali no Instagram. Fala o seu Instagram pra gente. Camila Reis Naturóloga. É isso, Camila Reis Naturóloga. Camila com um K e 2 L's. Tá, você tem outro canal, alguma outra coisa que você queira passar pra gente ficar fácil da galera toda, né, te achar e olhar o seu trabalho, que a gente acompanha você e sabe que seu trabalho é lindo. Sim, tem também no YouTube, né, tô agora começando esse canal, abrindo esse canal e colocando conteúdos mais longos, né, porque lá dá pra gente falar mais profundamente sobre os temas, né. Então tem também o canal no YouTube, que também é Camila Reis, né, Camila com K e 2 L's, Camila Reis. Lá dá para conhecer um pouquinho mais, né, e mergulhar um pouquinho mais nos temas, não ser tão curtinho quanto é nas outras redes, né. Legal, Camila. Vamos encerrar, Paty. É isso. É com muita tristeza que a gente encerra, porque tem tanta coisa legal, e tipo, tem tanto tema que a gente pode abordar, mas aí também fica um gostinho de quero mais para a gente fazer uma segunda fase contigo também. Com certeza. Mas assim, só para a gente, então, para finalizar e falar uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente não falou aqui, para mulheres que estão vivendo esse período, eu sinto que é muito importante a gente voltar a olhar para a nossa fase, né, com esse olhar da ritualização, de ritualizar os nossos processos, as nossas fases. Então, as mulheres, quando elas vão trabalhar comigo, eu sempre trago esse olhar de vamos ritualizar, vamos viver este rito, né? Então, a gente vive vários durante a nossa vida e esse é mais um momento que a gente precisa resgatar essa nossa conexão, né, com os ritos e viver essa fase dessa forma mais plena, né? Saber que é só um novo começo e não um fim. Ai, que delícia, gente, dá vontade de começar agora. Olha, Camila, muito obrigada. Nossa, foi uma delícia falar com você, de verdade. Queria agradecer o seu tempo, né? Tá dedicando para nós, para todo mundo poder conhecer um pouquinho, né, de você, o seu trabalho, como que funciona as medicinas ancestrais, o olhar, né, da naturologia. É muito interessante, muito bonito, e é o que você falou, né, das pessoas buscarem isso antes de ter o problema, para a gente ter o equilíbrio e não precisar chegar, às vezes, ter algum problema. Lógico, alguns problemas eu acho que vão acontecer de qualquer forma, né, mas eu acho que muita coisa, ainda mais esse trabalho que você faz da ansiedade, que é um dos sintomas da minha causa, mas é um dos sintomas do mundo inteiro, né, independente da fase, né. E é bem importante mesmo ter esse olhar de estar vendo isso
como forma de equilíbrio, autocuidado, como você falou, mas assim, antes até de precisar, né, de buscar, não, agora aconteceu isso e preciso buscar. Então, essa consciência mesmo, né, que eu acho que é importante, assim, a gente absorver. Isso. Voltar a se conectar com a natureza, né? Com a nossa natureza e com a natureza que nos cerca, né? E eu que agradeço vocês também por estarem difundindo, né? Quanto mais gente difundindo, levando, falando, tendo ideias, né? Como essa de vocês, de estar entrevistando, de estar falando, isso é maravilhoso. Então, eu agradeço muito de poder estar aqui. É realmente uma oportunidade maravilhosa poder falar desse tema, falar com mulheres, falar para mulheres. Obrigada. Legal. Obrigada, Camila. E a gente agradece também a todo mundo que está aí assistindo, né? Ficou na nossa, nossa entrevista e nosso videocast até o final. Obrigada. E agradecer, né? E saber também que, tipo, a Camila é extremamente generosa, porque quem tá vendo aqui a gente todo bonitinho fazendo essa entrevista não sabe que deu muita coisa errada, que ela foi extremamente generosa e foi companheira e estava junto todo o tempo, porque não é fácil fazer o que a gente está fazendo, mas assim, agora eu acho que a gente pegou gosto, né, Patrícia? Que a gente não desistiu. Então, obrigada de verdade, Camila. Você é maravilhosa. Valeu. Que bom, estamos juntas. Muito bom. Até mais, minha linda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.